Hoje eu estou fazendo um culto, mais de ensinamento. Hoje o culto está sendo mais de ensinamento. A gente está trazendo mais um conhecimento da palavra de Deus, porque Jesus falou que o povo dele tem sido destruído. Está lá em Oséias, Oséias capítulo 4, versículo 6. Diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Em João capítulo 8, versículo 32, Jesus falou assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é essa verdade? A verdade é a palavra de Deus. Meu irmão, nada, absolutamente nada, que esteja fora da palavra de Deus pode ser tido como verdade. Eu tenho assim... eu gosto muito daqueles programas de Discovery, aqueles programas de descoberta, que existe. E essa semana eu estava assistindo, está passando no canal eu não sei se é o National Geographic ou é o History. Está falando a respeito da Bíblia, desvendando a Bíblia. Você sabe que existem muitos cientistas que eles estudam a Bíblia para poder encontrar nela alguma falha, algum erro, para poder comprovar que a Bíblia ela é falsa, é mentirosa. Existem muitos cientistas que são ateus, eles não acreditam em Deus, mas eles leem a Bíblia, eles estudam a Bíblia para buscar na Bíblia alguma coisa que venha contradizer o que a própria Bíblia ensina. Só que quanto mais eles procuram, provar que a Bíblia é mentirosa, mais eles acabam descobrindo que não tem como, como é que fala assim, discordar da veracidade da Bíblia. Aliás, já existem muitos homens que eram ateus e passaram a estudar a Bíblia com o intuito de denegrir a ela, mas acabaram se convertendo porque viram que realmente a Bíblia é um livro que não tem como você anular. Uma vez uma pessoa falou para mim assim: eu não acredito na Bíblia. Eu falei: por que você não acredita na Bíblia? Ele falou assim: não, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens. E eu falei assim: mas claro que a Bíblia foi escrita por homens. Você acha que a Bíblia ia ser escrita por quem? Por extraterrestre? Você acha que Deus ia usar o macaco para escrever a Bíblia? Ia usar o jacaré? Não, a Bíblia foi escrita por homens. Lógico que a Bíblia foi escrita por homens. Só que a Bíblia foi escrita por homens que tiveram uma experiência com Deus. A Bíblia, todos os livros que nós temos na Bíblia, são de pessoas que tiveram experiências com Deus. Homens e mulheres que tiveram encontro com o Senhor, que tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Deus. É como hoje, pessoal? Hoje nós temos aqui pessoas que a sua vida é testemunha da existência de Deus. Tem muitas pessoas aqui que a sua vida é uma prova de que Deus existe. Você é uma prova que Deus existe. Então, a Bíblia, ela foi escrita por homens, sim, mas homens que tiveram uma inspiração dada por Deus. Amém? Pessoal, eu estou fazendo hoje um estudo, e esse estudo está baseado lá em Levíticos capítulo 20. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Levíticos capítulo 20. De manhã eu falei aqui da primeira parte, e agora à noite eu vou falar da segunda parte, tá? Levíticos capítulo 20. Levíticos é o terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levíticos, tá? Levítico capítulo 20, por favor. Levítico capítulo 20, versículo de número 6. Levítico 20, versículo 6, tá? Isso daqui é uma ordenança que Deus deu a Moisés, tá? Levítico, capítulo 20, versículo 6. Olha o que Deus falou para Moisés aqui. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu, o Senhor,
me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Vou repetir. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Aí no 7 ele completa: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? A palavra santo significa separado, tá? O que é um povo santo? Um povo separado. Deus está dizendo que nós temos que ser santos, porque Ele é santo. Deus, Ele escolheu um povo, igreja, para ser um povo diferenciado. O povo de Deus, ele foi escolhido para ser um povo diferente, tá? Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para salvar a humanidade. Ora, se o mundo em que nós vivemos, se o mundo que nós, estamos, ele fosse agradável aos olhos de Deus, se o mundo que nós vivemos, ele fosse aprazível aos olhos de Deus, por que Deus então enviaria o seu Filho unigênito para morrer por nós? Se o mundo, preste atenção, se o mundo faz o que agrada a Deus, por que Jesus então viria ao mundo? Por que a Bíblia fala que Jesus veio para salvar a humanidade? Se a humanidade faz aquilo que agrada a Deus, então não tem motivo para Jesus ser enviado a esse mundo. Se o mundo ele já agradava ao Senhor, se o mundo tem agradado a Deus, então por que nós temos que aceitar o Senhor Jesus? Só você parar e meditar. Se Jesus ele foi enviado a esse mundo, significa que as doutrinas, os ensinamentos, o comportamento desse mundo não está de acordo com aquilo que Deus quer. Então, para que nós possamos fazer parte do reino de Deus, é necessário que nós venhamos seguir aquilo que Deus ele quer, que ele aceita, que é o correto. E Deus aqui ele fala para a gente não se voltar, não se virar, não compactuar. Ele usa aqui dois tipos de pessoas. Ele fala aqui sobre necromantes e feiticeiros. Na parte da manhã eu falei sobre feitiçaria. A feitiçaria, pessoal, é tudo aquilo que envolve cultos, adorações que não sejam prestados a Deus. Todo tipo de louvor, todo tipo de adoração, todo tipo de culto dado a uma divindade que não seja ao Senhor Jesus, isso então é um pecado de idolatria, e dependendo da cerimônia que é realizado, consta também como feitiçaria. Feitiçaria é aquele culto pagão, é aquela cerimônia pagã que tem como objetivo adorar a outra divindade que não seja o Senhor Jesus. Qualquer coisa que você venha adorar, qualquer coisa que você venha prestar culto, que não seja a Deus, é pecado. Você não deve jamais cultuar nada e ninguém que não seja o Senhor Jesus. Só Ele é digno de louvor e de adoração. Amém, pessoal? Eu falava de manhã a respeito da feitiçaria e como que as pessoas não percebem a forma como o diabo está trabalhando. Gente, é importante lembrar você que o diabo, ele não vai se apresentar para nós da forma que ele é. O apóstolo Paulo disse que o diabo, ele se disfarça em anjo de luz. Como é que o diabo ele vai se apresentar para a humanidade? Ele vai se apresentar como alguém agradável. Você acha que o diabo vai se apresentar para você com 2 chifres na cabeça, uma cara de bode velho, um rabo comprido, soltando fogo pela venta? Eu sou o diabo. Lógico que não, pessoal. Ele não vai fazer isso. Como é que o diabo vai se apresentar? De uma forma agradável. Quando Satanás se apresentou para Eva no paraíso, ele se apresentou de uma forma agradável. Ele estava na forma de uma serpente
mas as palavras dele eram agradáveis aos ouvidos de Eva. Olha, por que você não come dessa fruta? Não, Deus disse que eu não posso, eu vou morrer. Vai nada, é nada, Deus está brincando com você. Como, mulher, lá que você é besta, pode comer. Quando o diabo se apresentou para o Senhor Jesus, quando Jesus estava no deserto, o diabo se apresentou como alguém que queria ajudá-lo. Você não é o filho de Deus? Fala para essa pedra se transformar em pão, você está morrendo de fome, Jesus. Não, se você tem poder para fazer a pedra se transformar em pão, transforma a pedra de pão, come, mata a sua fome. Olha, o diabo sempre vai se apresentar como alguém que quer te ajudar, pessoal. Só que na verdade Jesus falou que ele veio para roubar, matar e destruir. Eu quero falar aqui sobre necromancia. O que é necromancia, pessoal? Necromancia ou necromantes é aquela pessoa que ela tem como um ritual cultuar, consultar mortos. A pessoa que ela faz um culto, uma adoração a mortos, ela está praticando então um pecado chamado necromancia. A necromancia é um pecado. Eu separei um texto para vocês aqui, que está lá no Evangelho de Lucas, aonde o próprio Senhor Jesus nos dá o exemplo. Abre a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 15, aliás, 16, Lucas 16, versículo 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19. O próprio Senhor Jesus aqui nos deu o exemplo do que nós não devemos fazer. Lucas 16, 19. É uma parábola a respeito do rico e do mendigo. Lucas 16, 19. Diz assim o texto bíblico: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi o quê? Sepultado. Vamos dar uma paradinha aqui. Jesus ele está falando aqui uma parábola. Parábola, pessoal, é uma história que ela exemplifica a realidade, tá? Parábola é quando você conta uma história, só que aquela história ela procura mostrar a realidade, tá? Então Jesus, querendo falar um assunto importante, fala assim: olha, numa cidade havia um homem muito rico. Esse homem se vestia com as melhores roupas, tinha a melhor casa, ele se banqueteava todos os dias, sempre tinha festa na sua casa, sempre procurava dar o de bom e de melhor para os seus convidados. E na porta da casa desse homem rico, tinha um homem mendigo chamado Lázaro. Esse homem vivia na rua, tinha o seu corpo coberto de feridas, e esse mendigo, ele vivia na porta desse homem rico, almejando comer do que sobrava da mesa dele. Ou seja, aquele homem, Lázaro, ele ficava aguardando o final dos banquetes, ele ficava aguardando o fim das festas, para que quando os empregados jogassem a comida fora, ele fosse lá e pudesse se alimentar com aquilo que era jogado, o resto, ou a sobra da festa. E o que aconteceu? Um dia, esse mendigo, Lázaro, veio a falecer, ele morreu. Aquele rapaz, ele morreu, e coincidentemente, o rico também morreu. No mesmo dia que o Lázaro, o mendigo, morreu, o rico também morreu. Aquele homem pobre, mendigo, embora fosse um homem, que não tinha casa para morar, não tinha nem comida para poder se alimentar,
ele era um homem temente a Deus. Ele era um homem que respeitava e cuidava da palavra de Deus. E quando ele morreu, então, por causa da sua fidelidade, a Bíblia fala que ele foi levado para o seio de Abraão. O seio de Abraão, né, segundo a tradição judaica, é onde os salvos eles vão viver, eles vão permanecer, chamado seio de Abraão, tá? É o reino de Deus. Então aquele mendigo, quando morreu, foi para a glória, foi para os braços do Pai. E o homem rico, aquele que vivia comendo do bom do melhor, se banqueteando de tudo que tinha do bom e do melhor, vestia as melhores roupas, tinha tudo do bom e do melhor, a Bíblia fala que ele foi sepultado. E olha aqui o versículo de número, irmãos, né? O versículo aqui de número 23. Olha só. No inferno, na onde, igreja? Estando em tormentos, levantou os olhos e viu a longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Então clamando, o homem rico, então clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Olha que interessante, o mendigo morreu e foi para onde? Para o céu, para o reino de Deus. O rico também morreu, só que o rico foi para onde? Para o inferno. A Bíblia fala que lá no inferno, o rico em tormento, em angústia, em sofrimento, ele levanta os seus olhos e ele vê no reino de Deus o mendigo, Lázaro, ao lado do pai Abraão, ou seja, ao lado de Deus. E quando aquele homem, ele olha para o céu e ele vê que Lázaro está no reino de Deus e ele não, ele começa a ficar desesperado, ele começa a gritar: Pai Abraão, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Me ajuda, me socorra. E ele chega ao ponto de dizer: Pai, peça para que Lázaro molhe a ponta do dedo dele na água e possa refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado, eu estou aqui gemendo de sofrimento. Aquele homem, irmão, estava angustiado, aquele homem estava em sofrimento. E olha o que Deus responde para ele, versículo 25: disse porém Abraão, no caso aqui Deus, né? Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente o que? Os males. Agora, porém, aqui no reino de Deus, ele está consolado, e tu está onde? Em tormentos. E além de tudo, está posto um grande o quê? Abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui do céu para vós outro, para o inferno, não podem, e nem os que estão no inferno podem passar para nós. Repare que aquele homem estava em sofrimento, aquele homem angustiado, ele estava desesperado, ele falava com Deus, né? Ele viu Lázaro na glória, ele viu Lázaro desfrutando da glória de Deus, e ele fala: Deus, peça para que Lázaro me ajude, Deus, eu preciso de uma ajuda, manda Lázaro me ajudar. Deus falou assim: não posso, meu filho. Mas como? Falou: não posso. Existe um grande abismo, existe uma grande divisão entre aqueles que estão no reino de Deus e os que estão no inferno. Não tem como se comunicar, não tem como um se comunicar com o outro. Os que estão aqui não podem passar para aí, e os que estão aí não podem vir para cá. Aqui, pessoal, nesse texto aqui, a gente já coloca uma tese muito conhecida pelas pessoas por terra. Você sabe que tem pessoas que ela tem na cabeça dela, tá? Aí é onde entra a necromancia. Por exemplo, o que a necromancia ela ensina? Que quando uma pessoa ela morre, se ela não foi uma pessoa muito boa, se ela não foi uma pessoa correta, se ela foi uma pessoa que deu muito desgosto, tristeza para os outros, quando ela morre, ela vai para um determinado lugar, né?
Algumas pessoas chamam esse lugar de purgatório. Quem já ouviu falar de purgatório? Para começar, em nenhuma Bíblia, seja na Bíblia evangélica, seja na Bíblia católica, seja na Bíblia do Testemunho de Jeová, em nenhuma Bíblia existe a tese do purgatório. Tá? Isso não existe na Bíblia, não existe. Só que criaram uma tese dizendo que quando uma pessoa ela morre e essa pessoa foi mal, ela fez o que não era correto, ela entristeceu muita gente, ela aborreceu muita gente, então quando ela morre, ela não vai para o céu porque ela não era boa, mas ela também não vai para o inferno, ela fica no purgatório. O que é o purgatório? A tese do purgatório é que lá é um lugar onde a pessoa ela vai ter uma oportunidade de se consertar, de melhorar. Então, a tese do purgatório é o seguinte: a pessoa morreu, ela foi uma pessoa ruim, ela vai para o purgatório. E o que acontece? Os familiares, os parentes, os amigos vão começar então a rezar pela alma dela. Vão começar então a rezar pela alma dela, para que Deus possa perdoá-la, para que Deus possa purificá-la, para que Deus possa limpá-la. Começa um processo então para que o espírito daquela pessoa receba uma luz e ela possa então encontrar essa luz no purgatório, e uma vez que ela encontra essa luz no purgatório, essa luz vai levar ela até onde? Os céus. Bispo, isso existe só se for na cabeça de Satanás. Irmãos, purgatório não existe. Não existe purgatório. A Bíblia deixa bem claro, e olha quem está falando isso daqui, é o próprio Senhor Jesus. Jesus está deixando bem claro aqui que só existe 2 lugares aonde o espírito de uma pessoa pode passar a eternidade. Só existe o céu e o inferno. Não existe purgatório. Não existe sala de espera, não existe. Só existe 2 lugares aonde a pessoa ela pode passar a eternidade: céu e inferno, só. E se a pessoa ela morrer aonde, ela morreu, ela pode ser purificada, ela pode encontrar a luz? Não pode. Vou continuar aqui, olha só, o texto continua, versículo de número 27. Jesus falou que não havia comunicação, não dava para quem está no céu e para o inferno, nem para quem estava no inferno e para o céu. Aí o versículo 27, então replicou o homem que estava sofrendo, ele falou assim: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. O homem rico que estava na onde? No inferno, ele disse: Senhor, eu posso passar para o céu? Ele falou assim: não tem como você vir para cá. Então manda Lázaro refrescar minha alma. Não, Lázaro também não pode passar para aí. Meu Deus. Bom, então vamos fazer o seguinte, Senhor, pede para Lázaro ele retornar até a minha casa. Lázaro estava vivo, pessoal? Não, Lázaro também havia o quê? Morrido. Ele pediu para Deus enviar o espírito ou a alma de Lázaro até onde? A casa dele, paterna, na terra. E ele fala mais, versículo 28, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar o quê? De tormento. Senhor, manda Lázaro até a minha casa, pede para o espírito de Lázaro voltar à minha casa, pede para o espírito de Lázaro aparecer para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos, e os meus irmãos estão fazendo exatamente o que eu fazia, os meus irmãos estão indo pelo mesmo caminho, cometendo o mesmo pecado, praticando os mesmos erros. Senhor, eu não quero que os meus irmãos venham para cá, então já que eu não posso ir para lá, já que eu não posso retornar à minha casa, pede para Lázaro ir até a minha casa. Ele estava pedindo a Deus para que Lázaro fizesse o quê, pessoal?
Reencarnar-se. Teoria da reencarnação. Quem já ouviu falar da reencarnação? Quem já ouviu falar? O que é a teoria da reencarnação? A pessoa morre, isso já é uma outra teoria. A pessoa morreu, mas ela foi uma pessoa ruim, foi uma pessoa má. Ela foi má. Poxa, não vai para o céu. Então vamos fazer o seguinte, já que ela foi uma pessoa má, ela vai então reencarnar. Ela vai voltar para o mundo no corpo de uma outra pessoa. É a teoria da reencarnação. A pessoa morre e volta no outro corpo. Meu irmão, isso não existe. O que aquele homem queria? Que Jesus fizesse com que o Lázaro reencarnasse. Teoria da reencarnação. Meu irmão, olha o que Jesus respondeu. Versículo de número 29. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Não, meu filho, lá na terra tem aqueles que pregam a minha palavra, tem aqueles que pregam o evangelho. Se os seus irmãos querem ser salvos, eles que deem ouvido aos pregadores, aqueles que pregam a minha palavra. Meu irmão, a teoria, o necromante é aquele que consulta mortos. Tem pessoas, meu irmão, que às vezes ela faz alguma coisa, eu já vi muito isso, eu fui criado no espiritismo, e tem um tipo de espiritismo, chamado mesa branca, que é onde diz que os espíritos dos mortos, eles vêm falar com os vivos. Diz que o espírito de quem morreu, ele vem e conversa com quem está vivo. Isso existe. Não sei se alguém já frequentou aqui mesa branca. Alguém já frequentou mesa branca aqui já? Alguém já frequentou? A irmã, Lá na mesa branca tem isso. O espírito de pessoas que morreram vem e eles conversam com pessoas que estão vivas. Trazem mensagem, trazem recados, falam de várias... E às vezes eles falam coisas que só a pessoa que estava viva realmente sabia. Mas aí, meu irmão, é aquela coisa, tá? A Bíblia fala que certa vez os anjos do Senhor vieram se apresentar a Deus. Está lá no livro de Jó, capítulo 1. A Bíblia fala que certo dia os anjos de Deus vieram se apresentar a ele. E no meio dos anjos estava quem? Satanás. Deus olha para Satanás e pergunta: de onde vem Satanás? Ele responde: de rodear a terra e passear por ela. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro fala assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao vosso derredor. O diabo, pessoal, ele está ao nosso derredor, nos observando 24 horas por dia. Você já viu aquele programa onde a pessoa fica dentro de uma casa e fica cheio de câmeras? A pessoa vai para a sala, tem câmera, a pessoa vai para a cozinha, tem câmera, a pessoa vai para o quarto, tem câmera, a pessoa sai para a varanda, tem câmera, a pessoa está não sei onde. Já viu? Ela é 24 horas monitorada. Espiritualmente falando, nós estamos assim. Existem, pessoal, 4 olhos que ficam 24 horas ligados na gente. 4, bispo? 2 são de Deus e os outros 2 é do diabo. 24 horas. Satanás, ele está rodeando a gente 24 horas. Ele sabe como você é no seu trabalho, ele sabe como você é na escola, ele sabe como você é em casa, ele sabe como você é na rua, ele sabe como você é quando está com seus amigos, ele sabe como você é quando você está com seus colegas, ele sabe de você, ele te sonda 24 horas. Ele nos observa 24 horas. Então, se ele nos observa, ele sabe exatamente o nosso comportamento, as nossas atitudes, ele sabe. Por isso que a Bíblia fala que ele se disfarça em anjo de luz. Olha o que esse rapaz está falando: Senhor, pede para Lázaro ir lá falar com os meus... Não posso. Eles têm os profetas, eles têm os pregadores, dê ouvidos a ele. E aí Jesus continua aqui para terminar, versículo aqui de número 30, mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém... dentre quem os mortos for ter com eles,
arrepender-se-ão. Não, se o Senhor mandar alguém que estava morto ressuscitar, se o Senhor mandar o Espírito ir lá na minha casa, se o Espírito de alguém que já morreu se apresentar para os meus familiares, se o Espírito de alguém que já morreu falar com os meus familiares, eles vão dar ouvidos. Deus responde, Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Necromancia é o ato da pessoa cultuar, venerar, adorar os mortos. Necromancia é pecado, irmãos. Bispo, essa semana bateu uma saudade tão grande do meu pai. Aí eu fui falar com meu pai, eu estava falando com meu papai, papai, estou com tanta saudade do senhor, papai. Bispo, não é que meu pai falou comigo, bispo? Não é que eu ouvi a voz do meu pai? Me perdoa, meu irmão, mas não foi o seu pai que falou com você, não. Foi um espírito enganador que te enganou. Sabe por quê? Agora eu vou falar para você. Vamos para o livro de Hebreus agora. Você está em Lucas? Vai um pouquinho para frente. Lucas, aí vem João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1ª, 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Filipenses, 1ª, 2ª Tessalonicenses, 1ª, 2ª Timóteo, tá? Vamos lá. Aliás, se você for de trás para frente é mais fácil. Apocalipse, Judas, 3ª, 2ª, 1ª João, 2ª, 1ª Pedro, aí vem Tiago, Hebreus. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Quantas vezes o homem pode morrer? Uma vez só. Quantas vidas nós temos? Uma. Nós só temos uma vida aqui nesse mundo, só uma vida. E ele está dizendo aqui, ó, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o quê? O juízo. O homem, ele só tem uma vida aqui na terra, só uma. Ou seja, nós podemos morrer apenas uma vez. A morte física. Uma vez que a pessoa morreu, uma vez que o espírito da pessoa não está mais no corpo dela, não tem como ele voltar para o corpo dela. Aí você vai falar assim, bispo, mas e a pessoa que Deus não pode ressuscitar? Pode. Deus não ressuscitou Lázaro? Ressuscitou. Deus não ressuscitou o filho da viúva de Naim? Ressuscitou. Mas eu pergunto, eles estão vivos ainda? Não. Lázaro ressuscitou, mas um tempo depois ele morreu. A viúva, né, o filho da viúva de Naim, ele ressuscitou, mas depois de um tempo ele morreu. Meu irmão, existe a ressurreição, né, aquela ressurreição que acontece, Deus pode. Eu já vi casos de pessoas que morreram, fisicamente falando, ressuscitar. Mas essas pessoas, depois de um certo tempo, elas morreram definitivamente. Foram para a glória, ou, né, estão aguardando o juízo. Mas, irmão, o homem, ele não pode, por exemplo, a pessoa morreu, passa 10, 15, 20 anos, ela volta no outro corpo. Isso não existe. Não existe. Nós só temos uma vida. E a Bíblia fala que após a morte, a única coisa que nós teremos é o juízo. Bispo, mas eu já conversei com pessoas que já morreram. Não, o que você conversou foram com espíritos enganadores, que se passaram por alguém que morreu. Eu já vi isso, pessoal. E o diabo pode fazer isso, o diabo tem isso. Meu irmão, Satanás, ele tem o poder de se disfarçar, de fingir, ele finge. Não existe comunicação entre os vivos e os mortos. E quando uma pessoa, ela pratica esse culto ou essa adoração, ela está pecando contra Deus. Ô bispo, então o senhor está falando que eu não posso cultuar os meus familiares que morreram? Cultuar não. Agora, uma coisa é você ter lembrança, é você ter um carinho por alguém da sua família que já faleceu.
O meu pai, por exemplo, esse ano agora, aliás, agora em setembro completou 15 anos que meu pai faleceu. Tá? Agora em setembro, fez 15 anos que meu pai faleceu. E eu amo o meu pai até hoje. Eu amo meu pai. Meu pai, ele descansou com Jesus, ele era cristão. Eu tenho certeza da salvação do meu pai. O senhor tem saudade do seu pai? Tenho. O senhor tem foto do seu pai? Tenho. Tenho muitas lembranças do meu pai. Tenho saudade do meu pai? Tenho. Claro que eu tenho saudade do meu pai. Eu sou um ser humano. Eu amava meu pai. Aliás, amava não. Eu amo o meu pai. Mas o meu pai não está mais aqui nesse mundo. Então, não adianta eu, por exemplo, dobrar meu joelho aqui agora e fazer uma oração a Deus em prol do meu pai. Não vai adiantar, meu irmão. Não adianta eu, na hora da aflição, pedir um socorro para o meu pai. Ô pai, ô seu Antônio, meu pai chamava Antônio. Ô seu Antônio, me ajuda pelo amor de Deus. Seu Antônio, me ajuda a pagar essas contas que o negócio está feio aqui. Paizinho, não adianta, meu irmão. Não vai adiantar. Eu vou estar pecando contra Deus. Ah, eu estou com saudade do meu pai, então eu vou fazer um culto na minha casa. Eu vou fazer um culto, tá? Eu vou fazer um culto na minha casa para lembrar da alma do meu pai. Eu convido vocês para a gente poder orar pela alma do meu pai. Vamos fazer um culto para Deus iluminar a alma do meu pai. Está errado. Isso não existe, meu irmão. Por isso eu sempre digo uma coisa. Quem aqui ama a sua família? Você ama mesmo? Luta por ela enquanto em vida. Se você ama a sua família, se você ama seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, luta por ele enquanto em vida. Porque depois que a pessoa morre, a Bíblia fala que não há comunicação entre os vivos e os mortos. Não há. Davi certa vez perdeu um filho que ele muito amava. Quando o filho estava doente, ele orou, jejuou, se consagrou. Ele ficou 7 dias clamando a Deus pela vida do filho dele. Quando foi no 7º dia, a criança morreu. Quando a criança morreu, avisaram Davi: Davi, seu filho morreu. Davi se levantou, tomou um banho, trocou de roupa, se alimentou, foi para o templo e adorou o Senhor. Os empregados de Davi falaram assim: não estou entendendo, rei. Enquanto a criança estava viva, o senhor estava chorando, o senhor estava lamentando, o senhor estava jejuando, o senhor estava pranteando, o senhor estava desesperado. Agora que a criança morreu, o senhor se levantou, tomou banho, trocou de roupa, se alimentou, foi para a igreja, adorou a Deus? Não estou entendendo. E Davi respondeu: enquanto a criança estava viva, havia esperança de Deus curá-la. Mas agora que Deus levou ela, eu não posso fazer mais nada. Isso é verdade, pessoal. A Bíblia fala que enquanto há vida, há esperança. Vamos embora. Bispo, meu filho está perdido, meu marido está perdido, meu irmão está perdido nas drogas, na bebida. Hoje mesmo eu orei para um rapaz, olha que coisa interessante. Uma senhora veio no culto da tarde agora, ela me trouxe uma fotografia de um parente dela que está lá no Líbano. Lá no Líbano. E agora, recentemente, ele estava num local onde foi atacado por bombas. E infelizmente ele acabou sendo atingido por uma bomba. Ele está no hospital no estado gravíssimo, lá no Líbano. E aí mandaram uma foto dele, todo entubado no hospital, todo lá, e tal. E para os médicos não tem mais o que ser feito. Só que a gente pegou a foto e falou assim: irmã, ele está vivo? Está respirando por aparelho, está lá inconsciente e tal. Eu falei: não, mas ele está vivo. Enquanto está vivo tem esperança. Deus ainda pode trabalhar na vida dele. Eu já vi vários casos de pessoas que estavam em cima de cama. Eu teve um testemunho de uma pessoa que ficou 3 meses na UTI, pessoal. 3 meses. E Jesus ressuscitou aquela criança, aquela pessoa. Então, meu irmão, está vivo, está respirando? Deus pode fazer um milagre. Deus pode. A pessoa está com 1% de vida, ela tem 1% de chance de sobreviver. Se ela tiver 0,01% de chance, ainda tem esperança. Então vamos orar por ela, vamos jejuar por ela, vamos clamar por ela. Agora, meu irmão, a partir do momento que a pessoa morreu, aí você não pode fazer mais nada. No dia que meu pai morreu, por exemplo, eu que fiz a cerimônia.
O local onde meu pai, né, foi sepultado estava lotado, tinha mais de 100 pessoas. E eu orei, não pelo meu pai, eu orei por todas aquelas pessoas que estavam no velório do meu pai. E eu falei, gente, o que está aqui agora é apenas o corpo. A alma e o espírito, Deus já recolheu para si. Então o que ficou aqui é o corpo do meu pai, mas o espírito dele já está com Deus. Então eu vou orar por vocês que estão aqui. E fiz oração pelo povo que estava ali, pessoal. Né? Repito, bispo, o senhor amava o seu pai? Não, eu amo meu pai. Até hoje. Mas eu não posso, meu irmão, dobrar meu joelho e fazer um pedido para o meu pai. Eu não posso fazer um culto de louvor e adoração ao meu pai. Eu não posso fazer isso. Porque o meu pai agora está descansando nos braços do Senhor. Amém? É como aquela pessoa que está fazendo uma viagem, está num lugar muito distante, você não tem como se comunicar com ela. Mas você sabe que um dia você vai encontrar com ela. É assim. E sem falar que a pessoa que ela crê no Senhor Jesus, ela não morre. Quem crê no Senhor Jesus, descansa. Todas as pessoas que, entre aspas, morreram com Cristo, elas estão descansando no Senhor. E no dia do juízo, Deus há de ressuscitá-las. Amém? Quem entendeu a palavra, glorifica o nome forte do Senhor Jesus. Glória a Deus!